Saudações a todos. Apresento o trabalho com o título Tolerância a falhas em multicontroladores SDN, eficiência de controladores de RU usando Mininet, e temos como autores Elnay Barbosa Gurjão, que vos fala, Marcos Amariz e Cleimar Dias. E o trabalho é apresentado à primeira escola regional de alto desempenho, aprendizagem de máquina e inteligência artificial Norte 2. Bom, a apresentação vai seguir um breve roteiro e que começa com uma pequena introdução sobre o tema e a área, posteriormente com a metodologia que foi adotada no trabalho e, em seguida, os resultados preliminares e, por fim, algumas conclusões. Bom, para falar do tema, a gente precisa saber um pouquinho do que é esse paradigma SDN, né? Comparado às redes atuais e o que muda, né? Bom, nas redes tradicionais, a gente tem vários dispositivos, equipamentos lá de camada 2, 3, e esses equipamentos eles possuem tanto o plano de controle como o plano de dados, eles são atrelados no mesmo equipamento, eles são embarcados no mesmo equipamento. Então, durante um longo tempo, esse foi o padrão das redes, né? E o paradigma SDN ele vem trazendo a ideia de separar esses dois planos de rede de controle de dados. Então, ele tira essa parte do plano de controle do equipamento e coloca separado. Ou seja, isso permite que a gente desenvolva ou programe nossas próprias regras, né, para comutação de pacotes. E esse não ficando, de certa forma, refém da interface, da ferramenta que as fabricantes disponibilizam para você configurar cada equipamento. Você pode criar. E fica em cargo dos equipamentos somente comutar pacotes lá no plano de dados. Então, basicamente, o que muda? É a separação do plano de controle e do plano de dados. Então, isso de forma eclética, ela permite vários benefícios. Bom, a partir desse ponto, então, a gente, como proposta, né, a gente propôs um módulo para multicontrolador. O controlador é aquele componente ali que vai ditar as regras do plano de controle. E a gente vai pegar uma ferramenta chamada Mininet, que é utilizada para emular, e a gente vai propor um módulo para multicontroladores nessa ferramenta Mininet. E qual é a ideia? Tentar reduzir a taxa de utilização de recursos, porque é muito oneroso para utilizar em multicontroladores. E a ideia de multicontroladores, como é manter, de certa forma, a disponibilidade desses controladores, a gente vai tentar manter essa característica. Então, esses os objetivos iniciais do trabalho. Bom, a metodologia que a gente adotou para poder propor esse módulo, a gente montou um cenário de rede hierárquica, né, para poder executar esses testes, e montou tudo em cima de hipervisor, no caso de virtualizadores, para poder rodar esses controladores, que é RIU, e para isso a gente precisou utilizar outros recursos, como o próprio protocolo OpenFlow, para poder fazer essa manipulação do plano de dados com o plano de controle, operar os OpenV Switch, né, que são quem vai executar lá, quem vai receber as regras e aplicar elas, e esse ambiente hierárquico no Mininet a gente montou em cima de uma ferramenta de software, duas ferramentas de software livre, né, para sistema operacional, que é o Linux normal, na verdade a versão Ubuntu, e também os controladores a gente utilizou o FreeBSD, certo? Então a gente montou a proposta em cima dessas ferramentas, né? Bom, quando a gente aplicou o módulo, né, e realizou os testes,
a gente percebeu que teve uma melhora, principalmente na redução, né, do uso de CPU, do uso de processamento durante os testes. Apenas informar que os testes foram realizados utilizando uma ferramenta de benchmark, que se chama Cbench, que ela é específica para poder testar, uma das ferramentas, né, específicas para testar controladores. Ele gera o tráfego e faz os testes, e aí a gente consegue coletar essas informações. Então, no lado esquerdo, a gente tem como o controlador é, no módulo nativo, né, legado, e do lado direito, os dados coletados do módulo que a gente propôs. Então, no módulo legado, ali a gente tem entre 60 e um pouco mais de 80 o nível de processamento dos dois controladores, certo? E já no módulo que a gente propôs, o processamento do controlador 1 ele ficou um pouco abaixo de 80 e do segundo controlador ele foi abaixo de 20. Então a gente conseguiu ter um ganho aí na economia, né, de processamento. Bom, o segundo parâmetro analisado foi o recurso de memória. Então, entre 250 e 362 foi utilizado no módulo legado do Mininet, e na nossa proposta a gente teve ali um aumento, né, entre 418 e 530. Então, a gente teve um aumento do uso do recurso de memória e uma diminuição no uso de processamento com a proposta. Bom, a gente chegou em algumas conclusões, né, dos testes iniciais, né, essa redução, né, que a gente viu nos gráficos do uso de CPU, né, mantendo o compromisso, né, de baixar esse custo de recurso, manteve a ideia de estar disponível os controladores e, consequentemente, os outros dispositivos, né, secundários, e a gente conseguiu reduzir, né, esse recurso inicialmente, né, de processamento no módulo, e com isso pode ser executado em máquinas com menor potencial de recursos de hardware. E mais à frente a gente pretende, né, realizar novos testes, por exemplo, coletar novos parâmetros de vazão, latência, throughput, e também testar em outros cenários com mais controladores, né, para ver se isso influencia, se melhora ou piora, e também aumentar esse número de dispositivos e outras formas de topologia hierárquica, e realizar de novo os testes e fazer essa comparação. Bom, de forma resumida, né, o trabalho foi esse. Obrigado e até mais.